Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso Clube Criminal, seu podcast diário, começando sempre ao meio-dia. Hoje, comigo, Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 10 mil anos. Tenho aqui presente Marlon Ricardo, o nosso criminalista de sucesso, sempre com a gente aqui, acompanhando. Dr. Tiago, direto do plenário, né, o Instagram dele. Temos também o... Se você está acompanhando ao vivo essa live aqui pelo Instagram, já faz o seguinte, já clica ali no aviãozinho ali embaixo, já manda... Lembrando que João Ricardo Batista, o homem do plenário do júri, hoje está em férias, ele está na... E o Thiago, o outro Thiago, o Thiago Burin, né? Ele está em lua de mel, mandou foto para mim do nosso clube criminal aqui hoje. Mas enfim, nós estamos aqui com vários convidados especiais para debater esse tema, quero dar umas boas-vindas. Deu aquele eco, Marlon, no seu áudio. Vou voltar. Bom, vamos lá, Tiagão, vamos começar com você então. Se apresenta aí, fala um pouquinho do que você faz, qual que é a sua trajetória aí, para o pessoal poder, quem ainda não segue, né, te conhecer e poder te seguir aí. Pois é, meu nome é Thiago Almeida, eu sou defensor público no distrital, especificamente em Ceilândia. Ocupo a segunda defensoria de Ceilândia, porque a primeira é ocupada pelo meu colega que aqui está, o Dr. Antônio, com quem sempre me recebeu bem, me ensinou muitas coisas e me ensina até hoje. Estou no Tribunal do Júri desde janeiro de 2016. Né? De lá para cá, já fiz cerca de 180, 190 plenárias. Tinha uma conta que tinha feito ali em 187, porque em Ceilândia a coisa é bem intensa, né? Outros lugares aqui no DF não. Também eu passei rapidamente na defensoria da minha terra, da Bahia, né? Fui analista durante um tempo no STF e me encontrei como jurista no Tribunal do Júri, né? É um lugar que eu realmente gosto, que eu tenho paixão por exercer a defesa em plenário especificamente. E é isso, é um tema que sempre é prazeroso vir falar e passar nossas experiências, né? Assim como o Antônio me passa ali pessoalmente, aquilo que eu aprendo, aquilo que vem dando certo, aquilo que faz diferença no Tribunal do Júri, eu tento passar também ao maior número de pessoas. Sou uma pessoa extremamente solícita quanto a essas questões dos novos advogados, que procuram aprender para fazer o melhor ali no plenário. Estou sempre aberto aqui, meu telefone, meu Instagram, para quem quiser tirar dúvidas, se eu puder ajudar de alguma forma, estou sempre disponível. Tá? Vou passar a palavra para o doutor Antônio, para falar aí por nós também. Doutor Antônio, se apresente aí para nós podemos começar o nosso debate. Boa tarde, doutor Rodrigo, obrigado pelo convite, cumprimentos presentes, doutor Marlon, doutor Tiago Guimarães. Meu nome é Antônio Linhares, sou defensor público no Distrito Federal, atuo no Tribunal do Júri desde o início de 2018, de forma ininterrupta, no Tribunal do Júri de Ceilândia. Doutor Antônio, só uma Tive um período de 2008, não? 8, fevereiro de 2008, isso. Acho que cortou um pouquinho. Você falou 2018. Doutor Antônio tem mais tempo no Tribunal do Júri do que eu tenho de defensoria no total. Pouca experiência. A idade também deve ser o dobro. Mas tive um período de docência na Universidade Católica de Brasília, onde cursei o mestrado em Direito. E lá no Tribunal do Júri de Ceilândia, faço uma dobradinha muito enriquecedora para mim com o Tiago Guimarães, muito vantajosa para mim, ao contrário do que ele disse. Né? É uma troca que me ajuda bastante no dia a dia. Na verdade, a gente trabalha junto, né? Alguns júris a gente faz juntos, em dupla, não tem como fazer uma quantidade muito grande, mas os que a gente faz individualmente, a gente sempre troca figurinha antes, durante, depois, está sempre em contato, os dois conhecemos todos os processos, atuamos em algum momento de cada processo, de forma que a primeira, vamos dizer assim, dica, se fosse possível isso, é que se a pessoa que for atuar no júri, no Tribunal do Júri, como em outras áreas criminais, mas sobretudo no Tribunal do Júri, puder ter um aporte de outros profissionais
para poder fazer essa troca, isso é fundamental. São as minhas primeiras palavras, doutor. Rodrigo, obrigado. Show de bola. Agora vamos lá, o Marlon. Está me ouvindo Agora bem sim. agora? Agora sim. Tá. Bom dia, agradeço demais estar por aqui. Esse tema é fantástico, principalmente porque eu sou um fã do Thiago, do Dr. Antônio. Sou um seguidor assíduo do Dr. Thiago. Tive a oportunidade de vê-lo pessoalmente aqui no curso em Campo Grande, com o Stuqueira, inclusive. Mas acompanho vocês, admiro vocês, parabenizo vocês pelo trabalho que vocês fazem, compartilhando o conhecimento, não privatizando o conhecimento, que é uma coisa, ao meu ver, que hoje não se pode mais ter, quando a gente fala de tanto de advocacia, quanto de defensoria, quanto com qualquer pessoa. O próprio destaque que o Dr. Thiago fez de ser solícito àqueles que estão começando é uma característica que eu acho muito salutar e fico muito feliz e parabenizo vocês por tê-la. Muito obrigado pela presença e vamos conversar a respeito do tema que a gente gosta tanto, né? Show de bola. Cumprimentar o promotor Diego Braga, que está aqui também, dando um alô pra gente. Ele já passou aqui para falar sobre o Tribunal do Júri. E se eu não me engano, ele é do Distrito Federal também, não tenho certeza, mas acho que ele é aí da terra de vocês. Bom, vamos lá. Quero já iniciar com essa pergunta que acho que todo mundo se faz, né? Vou fazer meu primeiro júri. Qual que seria a dica dos nossos mestres aqui, do Thiago, do Antônio aí, para a pessoa que vai fazer o primeiro júri? Vou entrar no plenário, o que eu tenho que fazer? Qual que seria a primeira coisa que você falaria para alguém que vai fazer o primeiro júri? Se eu te mandasse essa mensagem lá na caixinha de direct, Thiago, o que eu faço no meu primeiro júri? Qual que é a sua dica, assim, uma dica que você possa começar com ela aqui para a gente poder puxar um assunto para debater? Antes de fazer o primeiro júri, né, antes de entrar no plenário, eu acho que algo muitíssimo importante é você se habituar, né? Você ter um contato com o ambiente que você vai enfrentar. Então, importantíssimo a pessoa assistir o máximo de plenários possível antes de fazer o seu primeiro júri. E, se de preferência, no local onde ela vai fazer. Mas, caso não tenha essa possibilidade, que assista aonde tiver, porque eu acho que a ambientação retira muito do nervosismo, que é um fator muito forte, muito preponderante para quem vai fazer o primeiro júri. Então, a minha primeira dica é essa, é assistir o máximo de plenários possível para você se tornar... Aí você fica ali assistindo e querendo até falar, né? Às vezes, né? Poxa, eu falaria isso, eu queria falar isso, poxa, se eu tivesse ali, eu falaria isso, argumentaria isso, eu rebataria isso. Então, assim, essa experiência de você estar no ambiente onde você vai atuar ou num ambiente parecido com aquele que você vai enfrentar, retira muitos medos, você normaliza aquela situação que realmente é muito tensa para quem está começando. Então, minha primeira dica, acho que muito importante é essa, é ir e assistir vários plenários. Cara, isso que você falou é uma verdade aqui. Eu adoro assistir júri. Então, sempre que eu tenho um intervalinho, ou quando dava, né, que ainda não voltou o público presencial aqui, ou algum júri só que está tendo, ele estava no meu horário de almoço ali, parava o serviço da defensoria umas 11 e pouquinho, eu descia lá pro plenário, porque era bem na hora do debate, normalmente, né? Então, eu ficava sentado lá assistindo, por vezes almoçava lá junto com o pessoal do júri, porque eu adoro assistir. Isso que você está falando é uma coisa assim que eu sinto na prática, que é a vontade de falar. Quando você está vendo o promotor falar ali, dá tanta vontade, sem conhecer o caso, dá vontade de você entrar lá dentro, começar a falar, começar a colocar suas teses ali. É um sentimento que eu tenho muito. E eu vejo que o pessoal, isso que você falou é muito importante, Thiago. O pessoal tem muito medo de fazer o plenário. A gente sempre que toca nesse assunto, é uma realidade que a gente vê muito na defensoria, que é o advogado conduzir o processo até a boca do gol, e na hora de chutar pro gol e ganhar o filão dele ali, que é onde ele pode cobrar até mais caro, né? A gente sabe que o júri é um local onde o advogado, e tem que fazer isso, porque é um local difícil, né, de exercer ali o júri, ele deixa para a defensoria fazer. Então, quantos e quantos júris eu já não fiz, quando eu era titular do júri lá em Três Lagoas, do advogado que caminhou até a boca do gol e chegou na hora de chutar, passou a bola para a defensoria. E o pessoal não faz isso por medo, né? Por medo do desconhecido, por medo de entrar ali, por medo de travar na hora. E, pessoal, o que eu posso falar para vocês sempre vai dar frio na barriga, pelo menos comigo, sempre dá. Mas quando você senta ali, que o promotor começa a falar, a vontade de você rebater os argumentos, porque você conhece o processo, é tão grande, que você não vê a hora do juiz falar, pode falar. Não sei se o Antônio concorda com isso, ele que tem mais experiência que a gente aí, ele vai poder falar mais profundamente sobre isso. Verdade. Além dessa visão estratégica, né, se puder saber quem é o promotor, quem é o juiz-presidente, jurados, né, naquela sessão mensal, qual é o perfil dos jurados, além de toda essa questão,
O fundamental, a meu ver, é que o processo deixe de ser um estranho para o defensor e passe a ser algo íntimo dele. À medida que ele estuda o processo, que ele conhece o processo, que ele conhece aquilo que ele está lidando, ele vai tomando intimidade com o processo. E a preparação, ela começa depois do fim do estudo do processo, né? Ao contrário do que muitos imaginam, eu acabei de estudar o processo, estou pronto para fazer. Não. Você acabou de estudar o processo, leu o processo 2, 3 vezes, aí você vai começar a se preparar, porque o conhecimento, a apropriação dos dados, das informações, dos autos, é um elemento, vamos dizer assim, rudimentar para você saber o terreno que está sendo pisado. É a partir dali que você vai passar a examinar o foco da prova, se é mais pericial, se é mais testemunhal, finalmente eleição de teses, obras que você vai poder, livros de medicina legal, de balística, consultar, se exige conhecimento ou exposição de conceitos ou não aos jurados, e isso que é fundamental, trocar figurinha. Vai ter que conversar com colegas, expor casos, a gente recebe muito esse tipo de demanda e costuma também estar aberto a isso, a todas as fases da preparação. Né? Na psicanálise, por exemplo, tem um conceito de supervisão. Né? O psicanalista, quando ele está se formando, ele discute os casos que ele está tratando com um psicanalista mais antigo. Né? Mas isso não para a vida inteira. Depois que você é um advogado criminalista já experiente, você continua discutindo os seus casos com os colegas mais antigos. Na psicanálise é a mesma coisa, a supervisão. Você continua discutindo os casos com outros psicanalistas, às vezes mais experientes, e essa troca, essa orientação vai ser fundamental. Mas a apropriação das informações dos autos, para que você se torne íntimo daquele caso, isso é fundamental, isso demanda tempo. Né? O máximo possível que puder estudar o caso com antecedência para fechar o estudo do processo formal e começar a preparação para o plenário é o ideal, que envolve todas essas nuances. Né? Show de bola. Tem um defensor aqui no Mato Grosso do Sul, que é o Gustavo, que ele é muito bom no júri, assim, ele é muito... ele tem um jeito diferente de fazer o júri, eu acho bem legal assim, o jeito dele. Ele não é tão teatral, se eu posso falar essa palavra, assim, ele não faz tantas intervenções lúdicas assim, com a plateia, mas o jeito que ele coloca, que ele fala, é incrível, e os resultados que ele consegue também. E ele me falou uma coisa que assim, me despertou uma ideia assim, muito legal, que ele fala assim, cara, eu tenho que ler o processo a primeira vez e ver como eu consigo pintar o réu, como eu consigo pintar aquele processo. Isso para mim tipo, fez muito sentido. Ele olha, ele faz uma visão a partir do réu e como que o jurado vai ver aquilo, como que o jurado vê aquela pintura. E aí ele entende como que ele vai conseguir colocar a defesa. E até a pessoa que está defendendo, é muito interessante isso. Assim, nós temos aqui 3 defensores que são titulares do júri em Campo Grande, e um deles, ele é mais velho, né? Ele tem cabelo branco, e o Gustavo até isso ele analisa, acho legal. Eles conversam entre eles e ele fala assim, olha, eu acho que você é melhor para fazer esse júri aqui, porque é um júri de um rapaz novo, que teria sido imprudente ali numa direção de veículo, vamos dar esse exemplo aqui. E ele fala, eu, sendo um defensor mais novo, com uma aparência mais nova, talvez o jurado vai olhar para mim e não vai me dar credibilidade. Precisaria, naquele júri, de uma pessoa com mais experiência, da uma aparência de mais experiente, até para o jurado poder olhar para aquele defensor e falar, poxa, eu confio na experiência desse cara, e esse cara falando que o réu é em nome daquele cliente. Então, assim, eu achei bem legal isso, até queria que o Marlon pudesse fazer a complementação dele aí desse assunto, e só queria dar essa pintada, assim, não sei como é que o Thiago faz também, depois eu queria ouvir ele, como que o Antônio faz, essa visão de olhar para o réu e ver até onde eu posso ir, como que eu posso fazer esse plenário. Essa visão do Gustavo que eu achei interessante. Fala aí, Marlon. Achei muito legal, porque, infelizmente, a gente, como advogado, eu sou o único representante da advocacia particular aqui, estou numa situação um pouco diferente, a gente não tem essa escolha, né? Não tem a escolha de poder colocar um outro advogado para poder transparecer mais alguma coisa. Porém, essa escolha, no nosso caso, ela vai, por exemplo, da forma como você vai se portar. Porque eu posso chegar num júri e utilizar de gírias, e utilizar de palavras mais fáceis, eu posso chegar num júri e tentar demonstrar o quanto eu tenho de experiência em alguma coisa da vida para tentar criar um laço de empatia com aqueles jurados em um momento inicial, tentar criar um laço de aproximação para facilitar o convencimento em um momento futuro, né? Mas eu só vou destacar o que o doutor Antônio falou aqui ainda há pouco, que eu achei muito, muito legal, além do que o Thiago disse de
de assistir o máximo de júris, acho que essas dicas são a que a gente mais dá, né? O cara vem, o meu primeiro júri que eu faço, a primeira coisa, você assiste o máximo de júri que você puder, né? A internet está cheia. O Quaresma tem uma cacetada de júri ali à disposição. Se a pessoa não pode ir pessoalmente, infelizmente na pandemia muitos locais ficaram fechados por muito tempo para você poder assistir um júri. Aqui mesmo é bem complicado para quem é de fora ir assistir um júri agora. Mas essa questão do estudo dos autos, eu faria um destaque que esse primeiro estudo dos autos, ele tem que ser 100% dos autos. Foi bem falado pelo doutor Antônio, mas eu acho que tem que ser 100% dos autos. Por quê? Porque o primeiro estudo, ou o segundo estudo, ou o terceiro estudo, como foi bem dito por ele, ainda não é o momento de você traçar a estratégia. Então você precisa ler tudo, porque se você entrar de cabeça naquele processo, no momento inicial, com uma tese já formulada na cabeça, você está correndo o risco de você esquecer alguma página importante, porque você passou por ali, porque você não dava importância para aquilo, para a sua tese, quando na verdade ela é muito importante. Então eu acabo tendo a oportunidade, que infelizmente vocês não têm, de estar com novos advogados ali no plenário para ajudar ele a fazer o primeiro júri dele, porque a defensoria não pode fazer isso, mas vocês conseguem ajudá-los por trás, né? Mas quando você pega esse cara e vai sentar com ele para ver o primeiro júri dele, normalmente a primeira coisa que eles sempre erram é não ter lido o processo todo. Você chega para ele e faz uma pergunta de uma coisa que é meio aleatória no processo e ele fala, não faço a menor ideia. Aí você manda o cara para casa para ele ler tudo de novo, para voltar, para você poder efetivamente definir as teses. Cara, até quero contar uma passagem, depois eu quero ouvir isso do Thiago, porque eu sei que ele... os resultados, pelo menos do Thiago, são incríveis, assim, ele consegue fazer umas coisas bem... Eu acompanho ele bastante ali no júri, né? Então eu vejo que ele consegue fazer uns resultados, não fazer, né? Mas consegue explicar e passar a mensagem dele com uma clareza ali para os jurados. E você tá falando isso, Marlon, me lembrou de um caso em que eu atuei, em que era numa outra comarca e ainda não tinha o processo digital aqui em Mato Grosso do Sul, e eles tiraram o xerox do processo e me enviaram, né? Só que a pessoa que tirou o xerox esqueceu de tirar o verso de uma folha. E o verso dessa folha era o verso de um laudo, que falava exatamente onde o tiro tinha entrado e onde o tiro tinha saído. Então ficou a primeira folha do laudo e a folha final do laudo. E como as costas não estavam numeradas, ficou na sequência certa. Então ficou tipo folha 15 e folha 16. Então não dava para perceber que tinha uma folha no verso. E no verso estava escrito exatamente onde a bala tinha entrado, onde a bala tinha saído. E no momento que o promotor começou a falar isso, eu levantei a mão, fiz uma parte, doutor, onde está isso nos autos, né? Não tem essa informação nos autos. Ele tem sim, doutor. Folhas 15 verso. E eu gelei aquela hora e falei, meu Deus. E quando o juiz passou a palavra para mim, eu tinha que fazer o júri, né? O erro foi meu. Enfim, eu tinha que fazer o júri, eu tinha que fazer. E quando o juiz passou a palavra para mim ali, eu falei, doutor, me dá uns 10 minutinhos. Aí eu fui na mesa dele e expliquei. Falei, olha, faltou uma página no meu processo, eu preciso dar uma lida aqui. Aí depois fui até pedir desculpa pro promotor, né? Falei, doutor, desculpa, eu não tinha essa página, por isso que eu fiz essa parte, né? Porque eu não gosto de interromper. E você falou isso, cara, me lembrou, olhe tudo, o verso da folha, a certidão, às vezes a gente arranca, eu faço isso, né, também gosto de preparar o meu júri assim, eu limpo o processo, eu vou tirando todas aquelas certidões, aquelas coisas, eu levo para plenário, elas estão ali, mas eu dou uma limpada no processo, só que eu leio tudo, porque às vezes a tese, ela pode se encontrar dentro de uma certidão da data que ela foi feita, dependendo do caso, assim, dá para você puxar muita coisa desses detalhes. Tiagão, eu queria que você falasse um pouco disso também. Pois é. No início, realmente, você tem a tendência natural, e é bom que você faça isso, de ler folha por folha, né? Hoje em dia, é óbvio que eu não leio todas as folhas, as certidões, por exemplo, né, como você está falando, que a gente vai tirando, a gente sabe o que é que tem, claro que a gente passa o olho em todo o processo, até algumas situações, porque assim, quando a gente pega o processo aqui, a gente já vem da primeira fase, né? A gente já vem da primeira fase, a gente já conhece o processo. Muitas vezes a gente já sabe que, por exemplo, o laudo de local é irrelevante para aquele caso específico, entendeu? Não tem relevância, não tem controvérsia ali, só que isso, para você ter essa segurança, você precisa ter experiência. Então, assim, a recomendação é que, no início, né, principalmente, as pessoas advogadas particulares, como o Marlon aí falou, que não fazem júri com essa constância, que não tem esse volume de trabalho com essa constância, não custa nada, os processos
pelo menos aqui, na grande maioria, são processos que não são enormes, né? No máximo ali 3 volumes, e a gente sabe que garimpando ele fica um volume só daquilo que realmente tem relevância, mas não custa nada. Eu gosto muito, quando eu tenho um tempo, eu sempre prefiro ler o processo, como o Antônio disse, passar o olho nele todo, ler e ficar matutando em qualquer lugar. Estou andando de bike, eu estou pensando no caso e pensando o que eu argumentaria, né? Então, assim, eu acho que faz bem você ler o processo, ter ideia ali de quais as teses possíveis, né? Já pensar o que o promotor falaria e ir processando aquilo ali para chegar no dia, que é no dia que se resolve as coisas, se tem cabimento ou não aquela argumentação, né? Então, assim, o processo é para ser lido, é para ter conhecimento, como o doutor Antônio falou, isso é o começo de tudo. Você saber o processo de capa a capa, não ser surpreendido é elementar, né? Uma outra questão aí que o Rodrigo falou sobre como é que é pintado o réu, né? Existem situações realmente que você precisa passar aos jurados a quem é a pessoa do réu, mas tem outras situações que você não deve fazer isso, né? Então, assim, eu nem sempre levo para esse lado de pintar o réu. O que eu acho que é preponderante no tribunal do júri é você saber como você vai contar a sua versão, como é que você vai levar a sua tese aos jurados. E você mesmo já pensar como o jurado pensaria, né? Se eu falando isso, qual seria a cabeça dos jurados? Eles falariam o quê? Raciocinariam o quê? E, às vezes, ao contrário de pintar o réu, a gente tem que apagar o réu, né? A figura do réu, que a folha de passagem, às vezes, atrapalha demais. Então, assim, nem sempre essa figura do réu. Eu acho que o que você deve pintar, saber pintar de é a argumentação, a versão que você vai apresentar aos jurados e como você vai apresentar, já sabendo, né, tentando saber o que é que ele iria achar dessa pintura, né? Isso que é o bastante importante. Eu já peguei casos que se fosse pela pintura do réu, não precisava nem entrar em plenário, né? Peguei um Thiago, caso uma vez... Acho que eu me expressei errado só, até para fazer uma justiça com o Gustavo aqui. Ele fala muito isso que você tocou mesmo. Que eu dei um exemplo da pintura do réu, mas ele fala de pintar o processo. Como que eu vou contar? É mais ou menos assim, como que eu vou contar essa história? Como que eu vou mostrar a obra do processo dentro das minhas teses? E aí até quero ouvir depois do Antônio, depois que você concluir, como que ele vai escolher as teses. Isso que eu acho muito interessante. Às vezes teve um processo de feminicídio, eu trabalho na violência doméstica, que ele me ligou e falou, Rodrigo, se eu não faz junto comigo, eu quero que você fale sobre a conduta de feminicídio aqui. Aí eu falei, beleza, vou te mandar o processo, eu faço com você, a gente vai fazer em 2. Depois ele me ligou e falou assim, cara, eu não vou conseguir pintar essa tese. Foi daí que surgiu isso que eu achei interessante. Porque ele falou assim, é um caso clássico de feminicídio, de livro, eu não vou conseguir utilizar, você ali acho que vai atrapalhar mais do que vai ajudar. Então, tipo, essa pintura mesmo que você está falando aí, que ele me mostrou, que eu achei bem interessante essa ideia, né? Como é que eu vou pintar para o jurado a história do processo. Eu entendi, mas assim, como você falou do réu, né, ficou um pouco ligado à figura do acusado. Então, eu queria fazer essa amplitude, vamos dizer assim, né? E às vezes é preciso você pintar o réu, sim, né? Especificamente, quando é um caso de clemência, que é uma pessoa primária, que é uma pessoa, você precisa pintar o réu especificamente. Mas a questão é mais global. Sobre a questão até que o Marlon falou, poxa, a gente não tem como falar para um defensor fazer esse, outro fazer aquele. Na defensoria também lá somos só nós dois. Eu e o Antônio, em outros lugares não tem defensores, mais de um defensor para o júri. Só que eu acho muito interessante, em alguns casos, ter uma mulher na bancada, né? Principalmente feminicídio. E eu sinto falta disso lá. Porque a gente está defendendo, não é o réu especificamente, eu falo isso sempre, eu não defendo o réu, né? Eu defendo o direito dos fatos que estão no processo. Eu defendo isso indiretamente, e se a gente for, principalmente na nossa realidade de defensoria, fica, não, a gente defende a pessoa do réu e tal, a gente está meio que acabado, porque muitas vezes o cara tem uma ficha criminal
relevante ali. E se for para a ficha criminal, entendeu? Então, assim, essa questão, no penúltimo júri já falaram novamente, defensor de bandido, coisa e tal. Então, no feminicídio, você tem a figura de uma mulher defendendo o direito ali, diante dos fatos, né, pedindo a retirada de uma qualificadora, dizendo isso, aquilo, outro. Eu acho que ganha uma credibilidade para mim é a palavra mais importante no tribunal do júri, ganha uma credibilidade imensa. Né? Não estou aqui dizendo, jamais, não penso isso, né? E até tenho certas críticas aqui, teatro, é isso, aquilo, outro. Não, não é isso. É que ganha credibilidade. Porque um homem falando a defesa de um réu que cometeu um feminicídio é uma coisa. Uma mulher falando, né, fazendo a defesa de um réu que cometeu um feminicídio é outra coisa. E depende também dos jurados. Quem são os jurados que estão ali? Né? Já peguei casos de 5, 6 mulheres, né, num feminicídio. Eu acho que uma mulher falando ali ajuda, e mesmo na advocacia particular, o que o Marlon falou, seria o caso de fazer uma parceria, chamar, né, uma outra pessoa. Às vezes também ajuda a figura de um advogado mais velho, como o Rodrigo falou, sem dúvidas, um advogado mais velho, né, com a autoridade dos cabelos brancos, eu acho que impressiona alguns jurados, entendeu? Então, o júri, como eu costumo falar e pensar, em matérias de direito, ele é muito restrito. Né? Artigo 121, as qualificadoras ali, claro que tem toda a parte geral, mas a gente, né, a questão probatória, as teses, mas a execução da defesa do tribunal do júri não há nada mais complexo no direito do que isso. Na minha opinião, é muito complexo, é muita coisa envolvida ali no tribunal do júri, apesar do assunto jurídico ele estar restrito, muito restrito, né? Basicamente ali ao artigo 121, as teses excludentes, aquela coisa de tentativa, mas depois que a gente pega a mão, a gente vê que realmente é restrito o campo jurídico, mas o campo de atuação da defesa ela é inesgotável. O tribunal do júri é muito complexo. Show de bola. Eu até queria ouvir o doutor Antônio aí com como que ele faz para poder olhar essas teses, a escolha das teses, né? Você acaba deixando algumas teses que talvez eu poderia ter... Eu vou reformular minha pergunta aqui. Às vezes eu me apaixono pela tese do processo e eu esqueço de olhar para como o jurado vai reagir com aquela tese específica. Eu estou tão apaixonado pela tese que eu escolhi que eu acabo não raciocinando se aquela tese vai ser bem aceita naquele caso, daquela forma. Aí eu queria ouvir do doutor Antônio como ele faz a escolha dessas teses, assim. Tem alguma peculiaridade? Você acaba fazendo esse pensamento de, vou olhar o olhar do jurado aqui para ver se eu consigo que essa tese seja acolhida ou não, por mais que o direito às vezes até dê para eu sustentar aquilo, mas seria o caso de abrir mão de uma ou outra tese. Como é que o doutor Antônio faz isso? É verdade. A paixão, né, o pathos te leva ao céu e te leva ao inferno também. Então, ali, o técnico que vai fazer o trabalho argumentativo, retórico, sobra pouco espaço para você se apaixonar de fato por uma determinada tese. Me parece que, primeiro, a questão do jurado, para quem a gente está sustentando, né, o jurado ele tende a fazer um julgamento moral do acusado, da vítima, de todo mundo, né? Todos nós somos julgados ali, promotor, juiz-presidente, advogado, todo mundo é julgado ali, até o menino do cafezinho. O jurado ele está julgando todo mundo pelo senso comum, que é o que todo mundo faz, que a psicologia explica, né? Às vezes a primeira impressão, às vezes por algo, um raciocínio rápido, né? Ele já, às vezes, bate o martelo e fica muito difícil você reverter isso depois. Então, o jurado ele não tem conhecimento jurídico, não acho que isso seja problemático, mas o pior é que ele não conhece o processo. O jurado não conhece os autos, que é um erro, a meu ver, crasso do nosso modelo, né? O jurado é sorteado, senta ali, lê a pronúncia, que mais atrapalha do que ajuda, começa a sentar gente ali que ele não sabe quem é, que não dizem para ele quem são aquelas pessoas, ele vai tentando compreender o caso, que ele não sabe, e a gente vai tentar suprir isso na sustentação, passar as informações do nosso ponto de vista. As teses escolhidas, eu discuto sempre isso com o Tiago, vão depender sempre do caso
e nesse aspecto camaleônico, né, que o defensor ele tem que assumir, né, uma personalidade camaleônica, ele não pode se apaixonar muito por uma tese ou por outra, por uma prova, por um e-mail de prova, por um testemunho. Ele tem que manter a mente aberta. Isso que a gente deseja do jurado, que mantém a mente aberta, a gente tem que também manter. Muita coisa acontece no dia, né? Quem faz júri sabe que o imponderável opera ali, o imprevisível opera ali. Então, a escolha de teses é uma pré-formatação, a meu ver, do que vai acontecer no dia. Você não decide, a meu ver, de forma definitiva antes de começar o júri. É até um pouco temerário, às vezes o secretário de juiz, doutor, vou fazer aqui já, que hesitação, que teses quer colocar. Às vezes não é interessante isso, às vezes sim, às vezes não. Às vezes, bom, não defini ainda, ou é aquela conversa com o promotor que pode existir ou não, com antecipação de teses. Muitas vezes é interessante, não é por surpresa, vou surpreender, nada disso não, mas porque as coisas acontecem ali na instrução, as coisas acontecem na sustentação, e podem emergir teses mais interessantes. Quantidade de teses a serem expostas é outra coisa que eu e o Thiago sempre discutimos. Tem casos em que é interessante você sustentar diversas teses subsidiariamente, outros não. Legítima defesa, o excesso de legítima defesa, depois, eventualmente, a desclassificação e assim por diante, e afastamento de qualificador, e o privilégio, e, enfim, isso pode ser interessante, pode não ser interessante. É caso a caso. Então, o que vai orientar essas decisões, quais teses e o momento de definição é o caso, especificamente. A gente tem que estar flexível e aberto para, em cada situação, se é um caso que é mais emotivo, se é uma tentativa, por exemplo, de homicídio ou um homicídio consumado. O homicídio consumado geralmente é trágico. Ele traz consequências, ele traz rastros para os processos. Eu vi lives de vocês discutindo isso, você, Rodrigo, com o João, sobre a questão de homicídio tentado, o que era mais grave e tal. Me parece que o homicídio qualificado, ele acaba deixando uma perspectiva muito grave na alma do jurado, vamos dizer assim, né? Além dos aspectos cênicos, se a família comparece, a família da vítima vai fazer pressão, aparece lá e tal, se tem mídia, tudo isso é algo complicado. Então, todos esses fatores, eles vão operar para se decidir que teses e em que momento. É muito comum uma tentativa de homicídio com diversas qualificadoras resultar numa lesão corporal leve e até extinção de punibilidade. É muito comum isso, né? Então, mais uma vez, a definição de teses, em muitas situações, ela fica para um último momento, e o que vai orientar é o caso específico, o modelo de caso que está ali presente, os jurados, o tipo de acusado, o tipo de vítima, tudo isso me parece que opera, né, sem uma previsibilidade anterior e tal. A Aline até fez uma pergunta interessante, que eu vou dar uma complementada na pergunta dela, que assim, qual que é a melhor forma de apresentar teses subsidiárias? E eu acho que a grande dúvida do pessoal olha, eu me decidi por negativa de autoria. Essa é a tese do réu, ele sustentou legal, é a tese clara do processo, mas eu tenho qualificadoras. Como é que eu consigo demonstrar para o jurado que isso é racional dentro do direito? Porque para a maioria das pessoas não é. Né? Eu tô lá o tempo todo falando que não é ele, não é ele, não é ele, mas se for ele, não tem isso, não tem isso, não tem isso. Me parece um contrassenso, né, na hora de sustentar, e acho que foi nesse sentido até a pergunta dela, né? Como é que vocês fazem, até ouvi o Marlon também, para sustentar esse tipo de tese, né? Quando você tem uma negativa, eu abandono as qualificadoras? O que vocês pensam sobre isso? Vamos começar aí pelo Marlon, depois a gente faz uma rodada aí. Eu acredito que isso também seja definido caso a caso. Inclusive, ao meu ver, como foi bem dito, esse é um dos maiores erros do pessoal que está começando a fazer júri, é achar que dá para ele decorar um texto que ele vai chegar lá e falar 1h30 aquele texto. Porque ele chega lá, o Ministério Público fala uma coisa, e aquilo, tudo que ele pensou foi para o espaço e ele não está preparado para falar naquele momento, né? Mas varia muito de caso a caso. Eu já tive casos que eu optei por tudo ou nada, então vai para negativa de autoria e ponto final, não tem o que fazer em relação a se não for negativa de autoria. Então você já deixa claro para o cliente, olha, ou você sai de lá absolvido, ou você sai de lá com uma condenação de 16 anos nas costas, mas tem casos que é possível. Então é possível sim, acho que são mais raros, mas é possível sim você coadunar as duas teses quando os autos estão descrevendo uma situação em que você pode combater nos autos. Então, em vez de eu falar ele não cometeu, mas se for ele,
isso aconteceu e não teve essa qualificadora, eu falo, ele não cometeu. Mas mesmo se vocês acharem que ele cometeu, olha como é que está descrito no processo, como é que foi que aconteceu. Quem quer que aconteceu, quem quer que tenha cometido esse crime, não seria aplicada essa situação, não seria aplicada essa qualificadora. Porque a descrição daqui está demonstrando que não teria isso aqui, não ficou provado ou alguma coisa do tipo. Não sei se vocês concordam. Vai lá, Tiagão. Voltando um pouco aqui, só para não deixar... Eu acho que uma das maiores dificuldades e algo que, na minha visão, é o que é mais importante na final do júri tentar lá. É o que é de mais importante. Eu creio que há uma dificuldade muito grande, principalmente das pessoas que estão iniciando, em saber extrair que está no processo, não está na justiça. Né? A tese está no processo, então você saber extrair daquela circunstância as teses. Né? Acho que, Thiago, só tem acho que alguém que está com o som aberto. Se o pessoal puder fechar o som, nós aqui, porque senão o Thiago fica cortando o dele ali. Sou eu. Pode falar, Thiago. Ainda está um pouco mais... Então, assim, você saber extrair a tese do processo, e como eu estava dizendo, o processo, não só o processo digital, né, o que está no físico, o que está escrito, mas principalmente o que está sendo dito no diário, né, você saber extrair aqui aquela tese que eu estou pensando em argumentar, já não dá para fazer. Acho que tem algum áudio aberto, tem que fechar, acho que deve ser o Dr. Antônio ali. Então, acho que tem uma figura do microfoninho. Se você conseguir apertar o microfoninho, que dele vai fechar o seu som. Não aparece para você? Procurando aqui. Não está aparecendo. Fica aí embaixo. Não está aparecendo. Acho que tem algumas pessoas que não aparecem, só aparece a câmera e para virar a câmera. Que ele joga para baixo. Mas, enfim, então, assim, eu acho que há uma grande dificuldade e essa coisa da pessoa já definir uma tese e querer, a todo modo, apresentar aquela tese, tá com a cabeça fechada para outras situações. Né? Isso é muito prejudicial. Então, assim, eu quando leio um processo que vou para o plenário, claro, a experiência de... Né, dezenas e dezenas de plenário é uma coisa, mas você tem que ir aberto. Olha, minha tese está aqui guardada, mas ela pode se modificar, né? Eu posso deixar para trás aqui uma desclassificação e ir para uma obstrução, né? Ir para uma defesa mesmo, o que eu fiz no meu último júri. Eu pensei na desclassificação a todo momento, principalmente porque o réu tinha passagens, foi uma situação dele contra duas mulheres, né? Uma situação, eu falei aqui, olha, nem se promotor chegar hoje, agora para mim, vamos para a desclassificação, aqui vai dar uma pena irrisória, coisa e tal, eu não iria, pelas circunstâncias, pelo que aconteceu no plenário. Entendeu? Eu não iria, eu estava confiante, a desclassificação poderia até vir como tese subsidiária. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que estar aberto, tem que entender, e para quem está começando, essa coisa de trocar figurinhas com uma pessoa mais experiente, ou até com familiares e amigos, para saber o que eles acham, dar esse feedback aí, porque às vezes você está ali inculcado numa tese, aí você fala para uma pessoa que você gosta do raciocínio, que tem uma visão de mundo bacana com essa pessoa, não. Discordo totalmente. Então, alguma coisa de errado tem. Né? Então, é preciso que você esteja sempre com a mente aberta. Sobre a questão do trânsito, né, de uma tese para outra, aí, às vezes teses antagônicas, eu acho que a maioria dos plenários, a maioria dos júris, né, na nossa experiência, pelo menos, a minha e do Antônio, o Antônio pode confirmar isso, eu acho que a gente trabalha muito com isso. Muito com isso, com teses subsidiárias, né? Subsidiárias e muitas vezes antagônicas. Tá? Saber transitar de uma tese para outra, para mim, é o grande lance do tribuno.
Entendeu? Você saber transitar de uma tese, como o Marlon falou aí, ó, uma negativa de autoria para uma legítima defesa. Isso acontece? Acontece. E não é difícil, não, acontecer, não. O cara negando. A prova tá frágil, entendeu? Tá frágil ali. E as circunstâncias de quem praticou seria de uma legítima defesa, só que a grande lance é você saber falar isso aos jurados, né? Marlon falou aí em poucas linhas, né? E que eu concordo absolutamente, que você deve, né, falar ao jurado, olha, eu estou aqui fazendo a defesa, tenho que fazer a defesa mais ampla possível, não estou aqui dizendo que foi ele me disse que não foi ele, né? Só que eu não sou o dono da verdade, né? Quem irá votar aqui, se foi ou se não foi, são vossos senhores jurados. Eles podem entender, vou pegar o voto na urna, os senhores podem entender de uma forma diferente, espero que não, assim não entenda, mas quem praticou esse fato, né? E se foi, ele que está dizendo aqui, o processo me diz também em prova contra essa pessoa, mas aqui agiu em legítima defesa. E aí você tem que saber fazer esse trânsito aí para os jurados entender essa situação, entendeu? E não é que você está dizendo que foi ele, né? Especificamente, mas a prova está lhe dizendo ali que não foi ele, que não tem prova contra ele, que não existe prova contra ele, mas quem cometeu, né? E até em outras situações até mais graves, uma negativa de autoria e um privilégio. Acontece. Está dizendo que não foi ele que brigou lá com esse tal, mas existia uma causa que era uma causa de privilégio. O grande lance é saber transitar, saber fazer com que o jurado entenda, né, a sua tese principal e por que você está indo para a tese subsidiária. Eu não tenho problemas com isso, né? Eu acho que eu me faço entender muito bem nessas situações aos jurados. Eu acho que me faço entender. Claro que é difícil, né? Que é difícil, principalmente para quem está começando, mas eu acho que me faço entender, sei fazer de forma inteligível esse trânsito, que não é fácil, principalmente para quem está começando. Tá? E tudo passa pela credibilidade, né? Esses dias só... as pessoas gostam de saber das histórias. Eu fui à Copa lá do local do júri, e aí uma senhorinha que não está lá há muito tempo, que está substituindo uma outra, que era mais antiga, né, que faz o café, coisa e tal, nunca tinha... Eu cumprimento, falo com todo mundo, mas assim, as pessoas às vezes ficam com receio, né, de rolar um papo ali. Aí o doutor, o senhor vai falar que horas? Né? Aí eu falei, vou falar daqui a pouco. Ah, não, vou lá assistir o senhor, porque eu gosto muito de assistir o senhor, mas aí eu aguço a curiosidade, mas por quê? Não, porque o senhor defende de uma forma que eu nunca vi ninguém falando, o senhor defende com muita convicção, né? Com muita verdade naquilo ali. E é isso que o jurado tem que passar, entendeu? O tempo inteiro. Ela falando que... Eu falei, não, as outras pessoas, não, eu só gosto de assistir o senhor, porque realmente, quando eu chego ali, o que eu vou falar, eu acredito piamente no que eu estou falando. E é uma outra questão que eu vejo também, principalmente nos iniciantes, você achar que todo júri tem que absorver. Isso não existe, né? A gente que tem alguma experiência, a gente não existe. Júri, eu diria que 50%, o Antônio pode me corrigir, a gente não vai lá pedir absolvição, né? Então a gente tem que saber que júri também, ganhar no júri é passar um privilégio, né? É uma vitória imensa. Você desclassificar para lesão é uma vitória imensa. Então, sem essa ideia de que... Então, assim, eu faço minhas defesas, mas as defesas dentro do possível. Tá? Dentro do possível. Eu não faço defesa mirabolante. Aqui. Talvez seja o segredo dos meus resultados serem tão bons. Né? Porque eu não faço defesa forçada. Entendeu? Forçada. Não estou dizendo que você não pode, né? Num caso ali que até você fique, poxa, pode ser, pode não ser, então aí pode ser. Né? Se você então você tem que pode ser. Porque quem vai decidir é o jurado. Tá? Mas eu com muita convicção. Também é uma dica para as pessoas que estão iniciando, você acreditar em todas as palavras que você está falando no plenário. Show de bola, Tiagão. E aí, até antes de passar a palavra para o Antônio aqui, eu quero
contar um pouquinho como que eu faço, que eu acho que é interessante também. Quando eu tenho uma tese muito contraditória, vou sustentar lá a negativa de autoria e logo na sequência eu vou falar do privilégio. Por exemplo, eu gosto de fazer uma desassociação entre a figura do réu e a figura da outra pessoa que eu estou defendendo. E gosto de usar isso como um elemento disruptivo de início de fala. Eu começo a falar com os jurados, olha, hoje aqui em plenário eu vou defender duas pessoas, não só uma. Vocês estão julgando duas pessoas. Vocês estão julgando o João, que está sentado aqui na cadeira, que vocês estão vendo ele, e vocês estão julgando, e aí eu até gosto de fazer uma cênica, que eu não uso beca, né? Eu já falei isso aqui, o pessoal até me critica por isso, mas enfim, esse é um outro assunto. Eu tiro o meu paletó, coloco ele numa outra cadeira, ou puxo a cadeira que eu estava sentado, e falo, hoje nós temos dois réus, nós temos o João e o José. Vou defender essas duas pessoas. Vou começar com a defesa do João. Olha, o João foi acusado injustamente, não foi ele que cometeu o crime, e aí eu vou com todas as minhas teses de negativa de autoria. E eu falo, agora vamos para o José. E aí que eu explico, por que eu chamei o José aqui, essa outra pessoa? Porque não foi o João que cometeu esse crime, mas alguém cometeu. Porque a prova da materialidade está aqui, senão eu ia sustentar que não houve materialidade. Então alguém cometeu. E eu vou chamar essa pessoa de José. E essa pessoa também merece uma defesa, porque vocês vão ter que votar para essa outra pessoa também. E aí eu vou explicar um privilégio. E aí me dá uma licença poética, vamos dizer assim, de eu poder defender veementemente e falar, olha, o José, quando cometeu esse delito, cometeu por uma violenta emoção. Ele cometeu logo depois de uma injusta provocação da vítima. Esse é o caso clássico de livro. E eu posso, da hora, voltar a explicar do João. E é legal isso, porque quando você usa esse disruptivo no começo da fala, o jurado tende a prestar atenção no que você está falando. E até se o pessoal quiser, eu consigo postar aqui um pedacinho de um júri que eu fiz, que eu começo falando isso. Hoje nós vamos defender um monstro. E aí os jurados, na hora, eles param o que eles estão fazendo e olham para mim. Como assim a gente vai defender um monstro? E aí eu vou pontuando, olha, um monstro que fez isso, que fez aquilo, que fez aquilo, que fez aquele outro. E aí eu puxo uma linha, nesse júri específico que eu fiz isso, o disruptivo que eu escolhi, e eu sempre gosto de iniciar o júri com algo disruptivo, que faça o jurado prestar atenção em mim. Eu escolhi essa história do monstro porque tinha toda uma correlação da forma como eu ia contar, e a gente estava fazendo plenário em 2 defensores. Então, e a tese era o promotor contra o réu que eu estava defendendo, o defensor contra o réu que eu estava defendendo, porque o cliente dele era negativa de autoria, então ele tinha que imputar o meu. E o meu, o que ele tinha era justamente isso que você falou, Thiago, tipo teses subsidiárias. Só que eu precisava contar a história dele de uma forma diferente. Então eu começo falando do monstro para depois mostrar para o jurado que essa é a versão que o Ministério Público contou da história. Aquela ideia de você falar, o lobo mau sempre vai ser mau se você olhar a história pela visão da Chapeuzinho Vermelho. Agora, que tal você olhar a visão também da história pelo lado do lobo mau? Talvez você enxergue uma outra perspectiva nessa história. Talvez você entenda o porquê que aquilo aconteceu. E aí você pode ir para uma motivação, para o afastamento de uma qualificadora, e assim vai. Então eu gosto de fazer, quando eu vou fazer uma transição de uma tese que ela é muito drástica, essa disrupção entre o réu que eu estou defendendo e uma outra pessoa que surge no plenário, que eu vou imputar a culpa, para poder mostrar que não foi o réu que eu estou defendendo. Não sei como que o doutor Antônio gosta de fazer, se ele quiser falar um pouquinho disso também, queria ouvir a opinião dele ali. Você consegue... Tá me ouvindo aí, doutor Antônio? Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Acho que ele não está ouvindo. Então vai lá, Marlon, vai você. Eu vou adotar isso. Acho que normalizou aqui. Normalizou? Então vai lá, doutor Antônio. Teses subsidiárias são contraintuitivas, fogem ao senso comum. A gente tem que ter realmente essa consciência que o jurado ele vai ter dificuldade para compreender isso. Algumas são incompatíveis, aparentemente. Outras, apesar de não incompatíveis, enfraquecem-se reciprocamente. Em relação às qualificadoras, me parece que uma estratégia interessante é levar a coisa para o caminho mais técnico, desse ponto. Negativa com afastamento de qualificadora. Todas as qualificadoras têm um aspecto técnico que sobressai. É meio cruel. O promotor vai dizer que não, crueldade é malvadeza, é algo do gênero, tá até na exposição de motivos, falta de piedade, isso e aquilo. E cabe a nós, com muito mais razão ainda, quando há essa hipótese de teses subsidiárias, explicar tecnicamente o que é cada qualificadora, assim como emprego de recurso que dificultou a defesa, motivação, o próprio feminicídio, né? Feminicídio, as pessoas entendem que
você, Rodrigo, é um especialista nisso, mas as pessoas vão entender que, bom, matou a mulher em casa ainda, pô, feminicídio, não tem dúvida, e tá ali. Quando a gente sabe que há requisitos técnicos que o STJ impõe, que envolvem hipossuficiência, que envolvem algum tipo de dominância, às vezes o marido é que é dominado, o marido que economicamente é hipossuficiente. Então, essas questões têm que ser trazidas aos jurados. Com mais razão ainda nessa situação de teses subsidiárias. Um dos últimos júris que eu fiz, uma das qualificadoras era o meio cruel, e o fato, a vítima tinha recebido 9 facadas, coisa de 1h da manhã, correu 150 metros, caiu, tombou, morreu. E o laudo de exame de corpo de delito dizia que a morte foi 6h da manhã. O promotor se apegou nisso para dizer, não, ele morreu 5 horas depois das facadas, ele ficou sofrendo esse tempo todo, que é um conceito, é um dos elementos do conceito da crueldade, né, o sofrimento extensivo, demorar no tempo, o sofrimento deliberado, além do comum e efetivo. Quando a causa da morte, a gente demonstrou que não era possível ele ter demorado tanto tempo para morrer, morreu quase que imediatamente, caiu, morreu, porque a causa da morte era choque hipovolêmico. Ele tomou 9 facadas. Choque hipovolêmico é uma perda, como a gente sabe, brusca e quase imediata, uma quantidade imensa de sangue da corrente sanguínea para fora da corrente sanguínea, para fora do corpo, para dentro do corpo, e a pessoa desfalece de forma muito rápida e morre rapidamente, poucos minutos. Então o laudo tem que explicar para o jurado, o perito, ele não faz estudo da hora da morte, a não ser quando o corpo é encontrado em decomposição, que ele tem que fazer uma estimativa da data da morte, ele vai fazer o estudo entomológico, os insetos, as larvas, morreu há 3 dias, morreu há 30 dias e tal. Caso contrário, a hora da morte ali, o perito copia de algum documento que já está presente, guia de recolhimento de cadáver, por exemplo. A Becão chegou para pegar, recolher o cadáver, tem lá um horário da perícia. Então, ele vai copiar esse horário. No caso, era o BO, tinha um boletim de ocorrência, alguém achou o corpo ali, ligou para a polícia, 6h15 da manhã, e quem fez, lavrou o auto, o BO colocou 6 horas, um horário aleatório antes das 6h15 da comunicação. E o perito simplesmente copiou aquilo. Não tem nada a ver com... E o promotor, ele ficou quieto porque sabe. Tem uma formação, inclusive, da área de saúde, sabe que não tinha sentido isso. Então, sair por questões técnicas, principalmente prova pericial, prova técnica, isso ajuda a amenizar essas incompatibilidades, às vezes, essas teses que se enfraquecem reciprocamente. É uma das estratégias, né? Show de bola. A gente está chegando perto de 1 hora aqui, eu queria que o Thiago e o Antônio falassem um pouquinho, porque eles estão com um curso presencial, né, Thiago, aí em Brasília. Não sei se tem vaga ainda, se está aberto ou não. Se vocês quiserem falar um pouquinho disso. E para quem não segue eles ainda, ó, clica aqui em cima, nessa setinha aqui, tá? Segue todo mundo, segue o Marlon, segue o Thiago e segue o Antônio, que vai ter muito conteúdo legal lá no Instagram deles para vocês também. Vou deixar o Thiago falar um pouquinho aí desse curso que eles vão fazer. Vai lá, Thiagão. Agradeço, Rodrigo, a oportunidade. Cara, esse curso, né, veio do Antônio, surgiu há alguns anos por conta de um dos professores no clube de prática que, né, via ali, assistia nossos júris e pedia, né, pela inexperiência, pedia que a gente fizesse um curso. A gente resistiu no início, mas depois, tá bom, vamos lá montar, porque a gente sabe que não é fácil, né, você montar um curso, ter público, mas enfim, a gente fez os primeiros, a gente faz muito poucos, né, não tem um cronograma, vamos fazer X por ano, assim, tem 2 anos que a gente não faz, né, e agora já tem bastante tempo as pessoas pedindo, e aí a gente abriu agora as inscrições, ainda tem vagas para os dias 12, 13 e 14 de novembro aqui em Brasília, presencial. É um curso que a gente tenta passar nossas experiências, o que a gente pensa de cada etapa, de cada circunstância do processo do Tribunal do Júri, né, um pouco disso que a gente falou aqui, só que desde a época do fato, quando a família procura, como se proceder na de polícia, né, vai falar no inquérito, se não vai falar, se vai apresentar uma versão, não vai, desde o cenário, desde o comportamento da defesa, né, de como se comportar,
Falaremos de todas as teses, dos quesitos, da primeira fase, se fica em silêncio, se não fica em silêncio ao ser interrogado. Então, é um curso que a gente tenta, apesar do pouco tempo, né, porque o júri é imensidão, sexta, a partir do turno da tarde, sábado e domingo o dia inteiro, a gente tenta dar um apanhado geral ali para que as pessoas tenham esse contato com essa experiência e saibam melhor atuar no plenário diante dessas informações da prática. É um curso voltado para a prática, não é um curso para falar do artigo 121. Claro que a gente passa, né? A gente passa por toda a lei, a gente pede, inclusive, que as pessoas tenham dado uma estudada antes do curso, né, sobre os temas específicos do Tribunal do Júri, mas é basicamente isso aí. E graças a Deus, todas as edições tivemos feedbacks muito bons e feedbacks da prática, né? O que é melhor. Poxa, doutor, fiz um júri, graças a Deus, um colega meu que é civilista, mas que gosta da área, o Jonas, pediu para fazer um júri em Salvador, da TIPA na Bahia, fez, conseguiu absorver, tem o Alisson aqui também, doutor, fiz vários júris, consegui bons resultados, tem inúmeras pessoas, e isso que me deixa muito feliz, satisfeito, e eu conto, né, com todo o conhecimento que vocês observaram aí que o Antônio tem, né, um conhecimento imenso, técnico, jurídico, de vivência, e que acrescenta demais a esse curso aí, né, o doutor Antônio, que dá aulas lá sobre direitos, sobre júri, sobre tudo isso aí, o pessoal tem gostado muito. Então, eu agradeço o espaço para divulgar, né? E deixa o doutor Antônio falar um pouquinho aí também, que eu falo demais. Show de bola. Até falar aqui que o doutor Antônio, ele acho que nem conta mais a quantidade de júris que ele fez, né? 13 anos de plenário, fazendo júri toda semana, imagina a quantidade de plenário que não tem ali. Eu nunca contei, né? Nunca entrei nessa de contar. Mas agradeço a oportunidade, doutor Rodrigo. E é um curso de atuação defensiva nessa perspectiva prática, né? Claro que a gente não vai apresentar teorias ali, a prática se faz com as boas teorias, né? Uma dialética, teoria e prática, não existe nada isolado, mas a perspectiva ali é realmente essa, examinar o comportamento da defesa em plenário, como se dirigir aos jurados, até na questão do olhar, né, para todos os jurados, estudo dos jurados, retórica e argumentação, questão técnica, medicina legal, balística. Claro que não dá para esgotar, mas a gente vai trazer elementos dos que mais comumente aparecem, trabalho de quesitação, os quesitos que cabem inclusive a defesa formular e requerer. Então toda essa questão prática a gente procura abordar, as dúvidas, os casos que os colegas trazem e trocando, né, a nossa experiência também apresentada ali. Em resumo é isso. Posso dar o depoimento do curso deles aqui? Pode, claro. Só perguntaram como é que faz para onde encontra informações. Eu coloquei aqui, manda um direct, eu estava escrevendo, manda um direct pro Thiago, né, Thiago? Pode ser assim? O pessoal entra aqui no Instagram, ó, aqui em cima você vai achar o Instagram dele. Direto do plenário, é isso, né, o seu Instagram? Direto do plenário do júri. Show. Pode falar, Marlon, pode falar. Eu vou deixar meu depoimento aqui, porque eu tive a oportunidade de assistir uma tarde inteira do Dr. Thiago falando sobre júri no curso que ele deu em Campo Grande. Duas coisas eu destaco aqui. Primeiro, é prático de verdade, então não é balela, não é aquele negócio que você pega o livro ali e você fica vendo, é coisa de efetivamente que você vai aplicar. Eu mesmo apliquei algumas das dicas em plenários que eu fiz. E dois, um outro ponto que eles dois não destacaram, mas eu vou destacar, é o networking que você faz num curso como esse, num curso presencial. No curso deles aqui, inclusive, eu conheci o André Colares. O núcleo do Mind Jus nasceu mais ou menos naquela época ali, que foi a conversa entre as pessoas, tinha gente de todos os lugares, saíram muitas parcerias, muitos contatos dali, e isso com certeza tem que ser levado em consideração em um curso que é presencial como esse. Então eu indico com certeza. Show de bola. Você já tem então até testemunhas aí dando depoimento da qualidade do curso. Tenho certeza também assina embaixo. Conheça a qualidade do Thiago, do Antônio aí. Tenho certeza que vocês vão aproveitar demais. Pessoal, muito obrigado por disponibilizar esse tempo aqui pra gente. Com certeza vamos voltar aqui mais vezes, né? Esse tema ele é muito rico, a gente pode aprofundar cada detalhinho do júri, tem horas e horas para falar aí. Quero agradecer a presença do Thiago, do Antônio, do Marlon aqui. Obrigado e até a próxima vez aí. Valeu, Thiagão. Valeu, Antônio. Valeu, Marlon. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.
ouvintes aí, presentes. E estamos em Brasília, e aqui no Instagram. Se precisarem de qualquer contato, como eu disse no início da live, fique à vontade para falar conosco. Um abraço. Show de bola. Obrigado, Valeu, Rodrigo. pessoal. Obrigado. Sou assistente dos teus programas aqui, do Criminal na Prática. Sempre que posso eu assisto. E bastante interessante com o João, com o Thiago Buni. E estamos à disposição. Sempre quero agradecer o convite. Obrigado a todos. Obrigado, Antônio. Show de bola. Valeu, Marlon. Abraço. Até. Tchau, tchau.